ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Abra sua Bíblia no capítulo 9 de Gênesis. Eu espero que vocês estejam sendo abençoados da mesma forma que eu estou sendo ao estudar esta passagem, lendo sobre Noé e também as condições de sua vida. Vamos a Gênesis, capítulo 9. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos buscar a Deus em oração. Pai querido, chegamos diante de Ti com um coração grato em nome do Senhor Jesus. Agradecemos, Senhor, porque podemos encontrar socorro junto ao trono da graça. O Senhor nos disse para nos achegarmos com confiança ao trono da graça, para alcançar misericórdia, graça e ajuda em tempo de necessidade. E, Senhor, muitos de nós, neste momento, estamos passando por alguma necessidade. As necessidades são diversas. Alguns têm necessidades físicas, outros emocionais ou dificuldades financeiras. Há também, Senhor, pessoas passando por tribulações, por dor, por provas. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da sua santa palavra. Ajude-nos neste dia e nos dê o ânimo que precisamos, Pai. Se alguém está escutando este programa e ainda não é salvo, te pedimos que ele venha a conhecer a Cristo Jesus como Salvador ainda hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 9, versículo 8. Muito bem. O dilúvio acabou e Deus tirou Noé da arca. Deus lhe deu algumas instruções. Em primeiro lugar, em relação à santidade da vida humana. Ele disse: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Como a vida humana é sagrada aqui, amigo. Temos então o início da pena de morte. Devemos sempre voltar para a Bíblia. As pessoas hoje são contra a pena de morte. Deus condena o assassino. E a pena de morte é ensinada na Bíblia. Deus condena o horrível pecado de matar. Hoje, as mesmas pessoas que condenam a pena de morte são aquelas que promovem matar os bebês ainda não nascidos. É verdade. A maioria das pessoas que são a favor do aborto são contra a pena de morte. Isso é uma grande incoerência. Como pode alguém ir a esses extremos e dizer que é coerente? Eu não entendo. Eu digo novamente, as mesmas pessoas que promovem o aborto, a morte de bebês inocentes, são os mesmos que querem os criminosos livres e perdoados depois de matar alguém. Bem, se nós abandonamos a palavra de Deus e seguimos essa filosofia e esses raciocínios de homens ímpios, vamos estar cada vez mais envolvidos no pecado e no vício desta geração. Bem, aqui no versículo 6 temos o princípio do governo e da santidade da vida. Agora eu gostaria de sugerir algo e espero que você não me acuse de acrescentar algo à Bíblia. Mas eu creio que entre os versículos 7 e 8, eu não estou adicionando outro versículo na Bíblia, simplesmente vejo algo aqui entre esses dois versículos. Não na palavra de Deus, mas no plano inteiro, no pensamento e na forma de pensar de Noé em sua época. Eu me coloco no lugar de Noé. Eu imagino por um momento que sou Noé e estou saindo da arca. Creio que uma das primeiras perguntas que eu faria seria esta: Deus fará isso de novo? Noé não tinha certeza de que nunca mais haveria uma inundação. Ele viu a devastação e a destruição do juízo de Deus e as multidões morrendo por causa do dilúvio. Ele viu que Deus salvou somente a sua vida e da sua família. Então, na minha opinião, teria sido normal Noé perguntar: será que isso vai acontecer de novo? Será que este juízo de Deus se repetirá? Creio que ele deve ter pensado isso, e Deus sabia disso. Por isso temos os versículos 8 e 9, onde lemos: e falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Por que Deus falaria a Noé neste momento? E por que faria uma aliança com Noé e sua família se não houvesse medo ou preocupação na mente de Noé? Estou convencido de que esta era uma das preocupações de Noé quando ele saiu da arca. Agora, tem havido muitas inundações locais desde os dias de Noé, mas nunca houve uma inundação no mundo inteiro, toda a terra, o que chamamos de dilúvio universal. Isso nunca mais aconteceu. Portanto, agora Deus faz uma promessa a Noé e vai estabelecer sua aliança com Noé.
Ele diz: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Esta é uma promessa de Deus, e Deus vai estabelecer a sua aliança com Noé. Agora, deixe-me dizer que, nesse momento, o homem não tem nada a dizer a Deus. Deus me deu a vida, me permite continuar a ter esta vida, preserva e supre as minhas necessidades, não só meu bem-estar físico, mas também espiritual e emocional. Não tenho nada que reivindicar diante de Deus, mas Deus se agrada em comprometer-se a si mesmo através de alianças voluntárias, para que nós, seres humanos, saibamos que Deus é um Deus de graça e misericórdia, e para que possamos servi-lo com gratidão. Um dia Deus fez uma aliança com Adão e prometeu a Adão bênçãos maravilhosas se ele obedecesse. Adão, porém, desobedeceu, ele quebrou a aliança. Essa era uma aliança condicional que Deus fez com Adão. Adão pecou e Adão morreu. Agora que o mundo passou pelo juízo do dilúvio, Deus fará uma nova aliança com Noé e sua posteridade, e irá confirmar esta aliança por meio de um sinal. Em outras palavras, Deus, que por justiça deveria ter destruído, agora é movido por amor e graça para conceder perdão, paz e promessa em vez de posterior juízo. A aliança com Adão incluía todos os homens. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, esta aliança incluía todos os que creriam. Quando Deus fez aliança com Moisés, a aliança somente se aplicava à nação judaica. Nós temos a aliança adâmica, nós temos a aliança mosaica, mas aqui está a aliança com Noé. Deus fez uma promessa a Noé. Era uma aliança com Noé, sem bênçãos especiais. Ela estava apenas relacionada com o físico, e observe que os animais estão incluídos também. Ele disse: e eu eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, até todo o animal da terra. Portanto, a aliança com Noé se estendia do homem até a vida animal. E como resultado desta aliança, a humanidade se afundou ainda mais na apatia e no pecado. O homem faz o que ele quer, e a impressão é de que Deus nem se importa. Mas, amigo, esta aliança mostra o verdadeiro coração do homem pecador e a graça, amor, a misericórdia e a bondade de Deus. Agora Deus vai estabelecer esta aliança com um sinal. Observe o que ele diz no versículo 12. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. E este sinal é o arco-íris. No versículo 13, Deus disse: o meu arco tenho posto nas nuvens. O sinal não é apenas um lembrete para Deus, mas também para o benefício do homem. Nós não confiamos em Deus quando as coisas ficam difíceis. É fácil confiar em Deus quando tudo está bem, mas Deus está simplesmente dizendo: eu fiz uma promessa a Noé, nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Sei que terás dúvidas, por isso vou dar um sinal. E esse sinal é o arco-íris. Nós vemos isso no versículo 13. O arco-íris é outro detalhe da evidência de que possivelmente não havia chuva na terra antes do dilúvio. A Bíblia não registra chuva antes do dilúvio. O dilúvio dos dias de Noé foi, aparentemente, a primeira precipitação. Deus tinha um método de molhar a terra com o orvalho, mas o homem nunca tinha visto cair água do céu em forma de chuva. E o fato de que o arco-íris não aparece antes mostra que provavelmente nunca tinha chovido antes. Mas agora temos esta grande mudança. Deus, que é luz e nele não há trevas, vai brilhar através de suas próprias nuvens e refletir nos olhos do homem o prisma da sua própria glória. Há um outro arco-íris que aparece no céu e creio que nós deveríamos falar sobre isso também, porque este arco-íris nas nuvens é um tipo de Cristo. O som da água caindo deixou seu eco nos ouvidos de Noé, e por isso ele não podia se esquecer do dilúvio. É possível que ele até tenha sonhado mais de uma vez com essas cenas horríveis do dilúvio que destruíram a terra. E cada vez que algumas nuvens se formavam, eu tenho certeza de que Noé se lembrava do dilúvio e perguntaria: será que Deus fará isso novamente? Por isso Deus diz: eu vou fazer algo para você, Noé. Vou fazer uma promessa e vou selar esta promessa com um sinal. Será um milagre, uma nova maravilha. Eu vou fazer algo que você nunca viu antes. É uma maravilha desenhada no céu e será chamada arco-íris.
Agora, o que Noé sabia sobre arco-íris? Deus disse: Noé, você precisa disso. E a propósito, amigo, eu encontrei uma passagem em Isaías capítulo 54 que tomou um novo significado para mim. É uma passagem que eu já li várias vezes, mas nunca vi dessa maneira. Vamos ler Isaías 54, começando com o versículo 7. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Por isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra, assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías 54, versículos de 7 a 10. Aqui, amigo, vemos a profundidade do amor de Deus. Eu creio que o arco-íris é um tipo de Jesus Cristo. Veja bem, você pode pensar que eu talvez esteja exagerando, mas eu não estou. O arco-íris na nuvem representa o Salvador à destra de Deus Todo-Poderoso. O arco-íris que nos dá coragem nas primeiras páginas da Bíblia, em Gênesis, parece brilhar para sempre, ficando para a eternidade. Leia o livro de Apocalipse. O que o apóstolo João viu quando escreveu sob inspiração divina? Ele viu um trono no céu. E o trono era cercado de quê? Um arco-íris. E continuando a visão, João viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Portanto, ao longo do Evangelho, o arco-íris continuou a ser o símbolo da graça, da verdade e misericórdia de Deus que veio através de Cristo. Devemos olhar para o alto, para o arco-íris, em cada tempestade que vivemos nesta vida. E lhe digo, amigo, eu tive momentos de desânimo, já passei por momentos difíceis na vida. E às vezes me perguntava se valia a pena seguir em frente. Mas esse arco-íris que representa o Senhor Jesus Cristo no céu é a promessa de Deus, a palavra que assegura que não haverá mais juízo. Eu creio que o arco-íris indica uma segurança eterna. Deus disse que nunca mais traria o juízo sobre Noé. Noé estava seguro. Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Deus disse no versículo 14, e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Aparecerá o arco nas nuvens. Também gosto do que Deus diz no versículo 15. Então me lembrarei da minha aliança. Este é um detalhe para alguns, mas para mim é uma verdade preciosa. A glória de Deus não é vista somente nas coisas que ele esquece, mas também nas quais ele lembra. Deus se lembra de sua aliança. Jeremias 31, 34 diz: porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E a analogia é perfeita. O juízo do dilúvio caiu sobre o Senhor Jesus Cristo, e o juízo levou o Senhor Jesus Cristo à morte, enquanto nós que cremos fomos colocados seguros e confortáveis na arca do amor de Deus. Aqueles que não creem na segurança eterna do crente estão tirando o arco-íris da aliança de Deus, fazendo dele um mentiroso. Eu vejo, amigo, no arco-íris uma representação do nosso Senhor Jesus Cristo no céu, que é a garantia, a promessa de que a ira de Deus, que foi derramada nos dias de Noé, não será derramada sobre o crente. Por isso, lembre-se de que Deus está falando para o crente quando ele fala com Noé. Noé era um homem salvo, justificado, declarado justo por Deus. Vamos voltar ao versículo 16. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Agora lembre-se de que esta é uma aliança incondicional. Há alguns pactos na Bíblia que são condicionais, mas esta aliança é incondicional. Deus assume total responsabilidade sobre ela. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, somos lembrados de que Deus é fiel à sua aliança. A fidelidade é um dos atributos de Deus. Significa simplesmente que Deus é confiável. Você pode sempre contar com ele. E o arco-íris é um sinal de segurança, de confirmação de que Deus mantém a sua palavra. Ele se lembra de sua aliança
e nunca mais destruirá a terra com água. No versículo 17 lemos: E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. A promessa que Deus fez para Noé, de que nunca mais julgaria a terra na presente dispensação, estende-se à posteridade de Noé, a toda a humanidade. Em outras palavras, não haverá outro juízo de Deus até que o Senhor Jesus Cristo venha, depois do milênio, quando Deus julgará a terra com fogo. Há um juízo vindouro, mas não será com água. Será um juízo com fogo. Nós não vamos entrar nisso agora, mas lhe asseguro que virá um juízo, amigo. Mas não na presente dispensação. E a promessa a Noé foi dada por Deus, e com ela um sinal: o arco-íris. O versículo 18 diz: E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Agora o que temos nesses três homens, Sem, Cão e Jafé, são, o que eu creio, as três famílias da humanidade ou as três famílias da terra. Talvez não haja nenhum outro versículo na Bíblia que nos ajude a compreender a sociedade além desses últimos versículos de Gênesis, capítulo 9. Aqui vamos aprender as verdadeiras divisões da humanidade. Aprenderemos também sobre a existência de uma ameaça perigosíssima que aparece abranger toda a sociedade e se exterioriza em perversões sexuais de tempos em tempos e de lugar a lugar. O restante do capítulo 9, versículos 18 a 29, irá nos ajudar a entender o que está acontecendo hoje. Vamos estudar esses versículos no nosso próximo programa. Agora deixe-me pedir um favor. Leia o capítulo 9, porque nós vamos lidar com uma parte que é bastante controversa. Noé se embriagou, ficou bêbado. Qual foi o pecado de seus filhos? Como Deus tratou esse pecado? Os negros são descendentes de um dos filhos de Noé? E se for assim, o ser negro seria consequência de uma maldição de Deus? Nós vamos responder a essas questões em nosso próximo estudo. E no nosso próximo programa estudaremos Gênesis 9, do versículo 18, eu espero, até o final do capítulo. E depois continuaremos com a Torre de Babel, nos capítulos 10 e 11. Portanto, muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por ouvir o programa de hoje. A coisa mais importante é não ignorar a provisão de Deus para a nossa salvação. Noé obedeceu a Deus. Ele construiu a arca, entrou nela, Deus o salvou e lhe deu segurança. Agora, sua salvação está em Cristo? A arca é um tipo de Cristo. Se você confia no Senhor Jesus Cristo, Deus vai salvá-lo e dar a vida eterna. Eu espero que você seja um filho de Deus que veio a Cristo através da fé. Caso contrário, amigo, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Muito bem, se Deus quiser, estaremos de volta no nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.